Olá, eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Maicon Charles Mariano de Oliveira, sou acadêmico de licenciatura em Ciências Biológicas pela Unisalles, Centro Universitário Salesiano, que fica situado em Vitória, aqui no Espírito Santo. Juntamente da professora Raquel Timóteo Oliveira Souza, nós então realizamos este trabalho, que tem como título Conscientização do Sistema Respiratório e Sensibilização do Tabagismo a partir de uma abordagem experimental. Para introduzi-lo, é necessário falarmos que, infelizmente, entre jovens e adolescentes, está presente em suas rotinas o uso do tabaco. Ou seja, que essas pessoas elas são mais vulneráveis a doenças respiratórias, patologias bucais e incapacidades físicas. O que torna válido ao ensino-aprendizado e motivador também para o aluno abordagens mais práticas, a inserção de dinâmicas, a inserção de jogos, de ludicidade e principalmente de experimentos, para que possa ser inibido este impasse e lidar de uma forma menos tradicional esta problemática. Bom, por isso que este trabalho ele objetivou promover conhecimento sobre a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, abordar a influência do tabagismo para os pulmões através de um experimento prático e promover sensibilidade sobre hábitos não saudáveis adjacentes do ensino fundamental 1. Todo o trabalho ele foi realizado em uma escola de ensino privado aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e foram submetidos 46 alunos do 5º ano do ensino fundamental, que a priori foram direcionados ao laboratório de ciências, onde lá, mediante ao modelo anatômico humano, foi-se retirado todos os órgãos daquele boneco e foram apresentados, discutido, dialogado toda a morfologia e fisiologia dos órgãos do sistema respiratório. Posteriormente, no ambiente externo ao laboratório de ciências, no pátio escolar a céu aberto, os alunos então presenciaram um experimento prático. E este experimento prático, ele viabilizou a associação do tabagismo, da influência da fumaça do cigarro, mais especificamente falando, para os pulmões humanos. Bom, para este experimento, foi utilizado um recipiente de 2 litros com tampa, uma tesoura, um cigarro, fitas isolante, pedaços de fita isolante, 1,5 litro de água, uma caixa de fósforo e um guardanapo branco. Foi distribuído também a todos os educandos máscaras de proteção porque eles ficaram expostos à fumaça do cigarro. Este experimento ele é um pouco polêmico porque ele demandou eu ir atrás dos profissionais de aprendizagem responsáveis da escola para pedir autorização. Tive que mandar uma carta para os pais, para conscientizá-los sobre este experimento, porque, querendo ou não, infelizmente, a sociedade ela é um pouco tradicional e aborda alguns assuntos como tabus. Então, este experimento ele foi pertinente, foi necessário, eu acredito, e levou um cigarro para a escola. Não só levou um cigarro, um maço de cigarro, como também acendeu uma unidade deste objeto, e por isso que ele foi autorizado e foi dialogado entre os pais, entre os responsáveis e também na coordenadoria da escola. Mediante então a esses materiais utilizados, foi-se feito a seguinte situação. Com o recipiente 2 litros com tampa, foram-se feito neste litro, na sua região inferior, um orifício por intermédio da tesoura e em sua tampa também. Na sua tampa foi inserido um cigarro. No orifício embaixo, no litro, foi lacrado com um pedaço de fita isolante. Após ter sido lacrado com a fita isolante, ele foi preenchido com 1,5 litro de água. Depois, este recipiente ele foi lacrado em seu gargalo com o cigarro que estava inserido na tampa e acendido. Após o cigarro ter sido aceso, foi-se retirado a fita isolante que estava no orifício inferior do litro
e eliminado então toda a água que estava contida em seu interior. Quando a água ela saía do litro, acontecia-se uma pressão de sucção e o litro, no interior do litro, era estocado a fumaça do cigarro que estava aceso. À medida então que a água ela era saída, ela era eliminada, acontecia uma pressão de sucção e no litro era estocado grande quantidade da fumaça do cigarro. Bom, mediante aos discentes, com todos os equipamentos de proteção, com máscaras de proteção, a gente pode inclusive visualizar nesta imagem do litro saindo a água, estocando toda a fumaça do cigarro. Ele é transparente. O que está em branco é a fumaça do cigarro. Posteriormente, toda então a água ela ser eliminada, foi-se retirado a tampa, foi devidamente descartado o cigarro e foi colocado sobre o gargalo do litro um guardanapo branco. Foi virado e foi conscientizado aos estudantes que eu não estava sugando de maneira alguma, mas sim soprando para fora o orifício que estava situado na região inferior, na região superficial do litro. E esta fumaça que estava estocada dentro do litro, ela foi a favor do guardanapo branco e esse guardanapo branco ele foi completamente manchado. Foi completamente assumido esta coloração escura. Com isso, foi-se indagado questões a todos os estudantes a respeito do conteúdo e os estudantes eles responderam de forma bem ativa e de forma bem efetiva todas as questões, todas as perguntas que eu fiz referente então ao sistema respiratório e referente a esta abordagem prática, referente a este experimento prático. Foram também compartilhados vivências pessoais dos educandos, relatos infelizmente tristes, experiências que eles tiveram em relação a familiares que eram adeptos do tabagismo, dessa doença que infelizmente ela é negligenciada. E também tiveram-se significativos feedbacks, tanto dos estudantes quanto dos profissionais de aprendizagem da escola, de aprendizado da escola e também de seus pais responsáveis. Portanto, com este trabalho foi possível concluir efetiva assimilação em relação ao conteúdo do sistema respiratório, foi promovido discussões sobre hábitos não saudáveis do corpo humano, sobre comportamentos também e experiências, vivências foram compartilhadas em relação a familiares, em relação a entes queridos, em relação a amigos, a conhecidos desses estudantes que eram adeptos do tabagismo, vivências que infelizmente eram tristes. E assim assegurou a sensibilização por parte desses discentes do ensino fundamental 1, através de todo o experimento prático, esta problemática, que é o tabagismo, né? A influência, então, do hábito do tabagismo para os pulmões humanos. Muito obrigado.